Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Benilton Carvalho. Hoje estamos na 13ª rodada da série de webinars ABE e a Covid-19, Ações e Desafios. Nessa semana a gente tem a honra de receber o professor Odemir Bruno. O professor Odemir, ele é livre docente em ciência da computação, ele esteve no ICMC da USP até 2008 e a partir dali foi para o Instituto de Física, também em São Carlos, também na USP. Professor Dami, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A ABE agradece imensamente a sua participação. E agora é com você. A plateia é sua. A gente deve ter alguns que assistirão em seguida no YouTube. Não se preocupe. Muito obrigado. Perfeito. Boa tarde. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui fazendo essa palestra para a SBE. Obrigado, Benilton. E eu estou aqui, então, para falar um modelo que nós fizemos recentemente, específico para tentar visualizar isso e permitir análise de estratégias para o controle do COVID. O nome desse sistema, a gente denominou ele de ComplexVid. Tá? Vocês vão ver, a razão desse complexo é por causa dos sistemas complexos. Tá? Então, eu vou estar falando sobre o ComplexVid, que é um modelo de epidemia utilizando múltiplas camadas em redes complexas. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer... eu esqueci de falar o nome da minha equipe que participou desse trabalho. Não poderia deixar de agradecer aos meus orientados de doutorado, que é o Leonardo, o Lucas, a Mariane, o Altamir e o Alex. E todos são coautores desse trabalho do ComplexVid. Bom, aqui está o nosso grupo, que é o grupo de computação científica da USP de São Carlos. Eu trabalhei no ICMC e continuo como orientador no ICMC. Então, eu gosto de dizer que o grupo de computação científica, como nós temos muitos orientados do ICMC também, é um grupo híbrido que pertence tanto ao Instituto de Física quanto ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Bom, vamos lá, o nosso grupo, o nosso interesse em pesquisa é a inteligência artificial, sistemas complexos e a ciência dos dados, ou Big Data. Então, uma coisa que é interessante é a epidemia não está dentro do nosso métier. Então, o nosso interesse pela epidemia, primeiro, foi tentar verificar se teria algum modelo que pudesse ser útil para a sociedade quando a gente estava enfrentando o começo da epidemia do Covid, e também o nosso interesse é porque, em geral, surgem fenômenos complexos em epidemia. Tanto que aqui eu estou mostrando o mapa logístico representando a teoria do caos. Na realidade, o mapa logístico ele surge do estudo de população de insetos. Então, nisso, a teoria do caos está, de certa forma, bastante relacionada com o estudo de epidemias e etc. Bom, eu dividi essa apresentação em 6 partes. Tá? Vou começar falando sobre o SR, que é o modelo mais clássico utilizado no COVID, pelo que a gente tem acompanhado na literatura. Né? Daí vou estar falando como que o ComplexVid faz a modelagem por redes, o SIR dentro do ComplexVid. O ComplexVid, se a gente fizer uma definição formal dele, ele pode ser visto como autômato celular. E os estudos que nós fizemos da epidemia no Brasil e as conclusões. Então, vamos lá. Eu queria começar falando com o SR. Ele é super conhecido, todo mundo conhece, e até agora, devido ao coronavírus, ele ficou mais popular ainda, né? Então, ele é um modelo de epidemias em que nós temos 3 grupos. Nós temos as pessoas que são susceptíveis, que é o S, as pessoas que são
que foram infectadas, que é o I, representado por essa curva do I, e as pessoas que foram recuperadas, que é o gráfico vermelho. Então, essas três equações diferenciais, com elas, a gente consegue modelar. Bom, o problema do SR é que ele é um modelo global. Então, ele funciona, ele é bem tradicional, já tem vários anos e muita pesquisa em cima dele, mas o problema do SR, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é que ele está vendo a população, está tentando modelar a população como um conjunto único, e com isso a gente não consegue segregar coisas. Bom, uma variação do SR é o SRD, né, a gente pode ter algumas variações, tem várias variações na literatura, estou mostrando essa, que ela é bem próxima ao que nós estamos vivendo hoje, que é o caso onde nós temos uma epidemia, e essa epidemia provoca também uma porcentagem grande de mortes. Então, aqui a gente tem a variante SRD. E eu vou mostrar um exemplo de um trabalho que nós fizemos, só para ver um uso do SR, um exemplo de um trabalho que nós fizemos para prever as epidemias de influenza na Bélgica. Esse trabalho é interessante, porque ele contou com a participação de uma pessoa ligada ao Ministério da Saúde belga, e a ideia era que o governo belga pudesse utilizar esse modelo para disponibilizar leitos hospitalares durante os surtos de influenza. Então, a ideia ele foi totalmente baseado no SR, e a ideia era desenvolver algum mecanismo de aprendizado de máquina em que o sistema aprendesse com as epidemias passadas e dessa forma pudesse prever o que vai acontecer. Tá? Então, aqui são as diferentes curvas de SR, e aqui é mais ou menos o que acontece. O que a gente conseguiu fazer foi um sistema de janelas no SR, e daí, baseado nos bancos de dados, nas informações anteriores, né, nos 10 anos anteriores, o sistema o SR fica modelado semana a semana. Então, o que a gente acompanha aqui na semana 0 é que, por exemplo, como foi muito começo da epidemia, o modelo, o aprendizado de máquina, subestimou a epidemia. Então, ele achou que o pico da epidemia, essa linha cinza mais escuro ali, né, ela seria mais branda. Passou mais uma semana, né, a primeira semana dentro do modelo, verificou então que a epidemia seria mais forte. Então o sistema foi ajustando. Agora, o que é interessante é que, pensando em número de leitos, em como a saúde pública pode pode prever e pode disponibilizar os leitos, etc., ele já oferece essa projeção pelo menos 3, 4 semanas, pelo menos indicando que o problema pode ser maior, né? Então, no caso, na terceira semana, quando estava próximo do pico, o sistema achou que aquilo era o pico, passou mais uma semana, ele viu que ele se ajustou corretamente, e daí ele viu que atingiu o pico, e daí a epidemia estava sob controle, e aí ele foi acompanhando, acertando de uma forma mais correta o que aconteceria nas próximas semanas. Bom, eu mostrei até esse exemplo para mostrar que o SR, como eu estava comentando, ele é muito interessante, ele pode, e de fato ele é largamente utilizado para acompanhar as epidemias, mas o SR tem algumas limitações, e essas limitações são muito importantes, em especial para o Covid, o que nós estamos vivendo hoje. Então, por exemplo, o grande problema do SR é que ele traz uma visão global, ou seja, não é possível com o SR nós identificarmos grupos específicos, ou seja, sei lá, como está acontecendo hoje no Covid, idosos, acompanhamento de idosos, ou de crianças, ou de pessoas com comorbidades. No SR todos são iguais e a gente está vendo a população como um todo. Tá? Outra coisa, se tiverem estratégias tentando fazer o controle da epidemia, como nós vivemos hoje, que
restringir trabalho, tirar as crianças da escola e etc., nós não conseguimos ver isso no SR. Quando essas estratégias elas vão para o SR, o que elas fazem, na verdade, é mudar os parâmetros beta e os outros parâmetros daquelas equações diferenciais. E com isso é uma aproximação o que nós temos, e fica difícil verificar essas estratégias junto ao modelo matemático. Tá? Bom, outro problema também é que em epidemia também vão surgir vários fenômenos relacionados a sistemas complexos. Por exemplo, se nós considerarmos um país, ou uma região, ou uma cidade, o paciente zero, ou os primeiros pacientes da epidemia, eles vão determinar fortemente como vai ser o desenrolar daquela epidemia. Então, isso seriam sistemas complexos. Por exemplo, no SR, se nós colocarmos um único infectado no modelo, o modelo não vai conseguir distinguir se ele está num grupo que ele vai disseminar para um grande número de pessoas ou não. Bom, como eu estava falando, então, no caso do Covid, é fundamental nós estudarmos, então, as diferentes estratégias de como a gente vai reduzir a epidemia, o que pode ser feito para reduzir a epidemia e se essas estratégias são efetivas ou não. E também, lógico, é necessário a gente prever a letalidade da doença e quantos leitos vão ser necessários em diferentes regiões. Então, por exemplo, no caso do Brasil, que é um país continental, se nós utilizarmos só o SR como o Brasil como um todo, fica muito difícil. Pode acontecer situações em que o surto está muito mais forte, como aconteceu no Brasil, na região norte, em Manaus, e nisso fica difícil para a saúde pública verificar qual a melhor estratégia de disponibilidade de leitos nesse caso. Então, essas questões que são peculiares ao COVID, que motivaram o desenvolvimento do Complex VID. Nós vimos esses problemas e nós pensamos, então, puxa, esses problemas parece que eles se encaixam com uma estratégia que nós utilizamos, que eu vou comentar um pouco mais para frente, e eles estão bem relacionados a esses problemas, na verdade, à escala de observação. Então, quando a gente pensa em escala de observação, a gente está falando no que se refere à escala de observação ou multiscala. No meio, na física, no mundo real, isso é uma coisa que nós fazemos naturalmente e de uma forma simples. Então, por exemplo, se nós queremos analisar uma lâmpada, dependendo do nível de detalhamento que a gente vai estudar dessa lâmpada, a gente pode ver ela a uma distância, ou então a gente pode pegar um microscópio e querer analisar o filamento de tungstênio. Quando a gente está pensando, por exemplo, no caso do SR tradicional, ele estaria analisando a lâmpada como se ela fosse um único ponto. Analisando a lâmpada como se ela fosse um único ponto, ela traz informações importantes. Ela vai trazer o espectro da lâmpada, a temperatura da lâmpada, tem muitas questões, se a lâmpada está queimada ou não. É muito importante também essa pergunta. Mas tem várias outras questões que talvez, que elas exigem, não talvez, na verdade elas exigem um nível de detalhamento maior. Tá? É o caso, por exemplo, se nós estivermos querendo ver como é a região próxima ao Coliseu, como eu estou mostrando nessa foto aqui embaixo, não bastaria olhar para o planeta Terra como se ele fosse um membro do Sistema Solar. Então, seria importante a gente utilizar uma outra metodologia de forma que ela tivesse resolução o suficiente para permitir a gente ver o Coliseu. Bom, no meio físico ou no mundo real, isso é uma coisa simples de ser feita. Em matemática, o conceito de escalas diferentes de observação em matemática, em estatística, em geral, isso é um pouco mais difícil, isso não é tão direto de nós fazermos. Mas no caso do COVID, a gente viu que era necessário fazer essa análise de uma forma
numa escala de observação maior, que nós pudéssemos ver maiores detalhes. Bom, e como que nós fazemos para alterar a escala de observação do modelo SR? Na verdade, essa que foi a proposta desse trabalho que eu estou apresentando aqui, que é o ComplexVid. Então, ele foi uma coisa que é importante, aproveitando esse slide, todos os resultados que eu vou apresentar hoje, eles foram concluídos no dia 16 de maio. No dia 16 de maio, a gente mandou a primeira versão desse trabalho para o Archive. Esse trabalho também foi enviado para o periódico Física A, que é um journal relacionado à mecânica estatística e também a sistemas complexos. E esse artigo ele já passou pela primeira fase de julgamento, ele foi aceito com correções pequenas, e agora a gente está aguardando para ver se ele vai ser publicado de fato. Então, respondendo a pergunta de como mudar a escala de observação do SR, a resposta para que nós encontramos para essa pergunta foi a modelagem por redes. Então, no caso da modelagem por redes, a base do nosso modelo vai ser a teoria dos grafos. Então, nós estamos representando todos os elementos envolvidos na modelagem por grafos. Para mostrar um exemplo de como grafos funcionam, eu vou utilizar um outro trabalho do grupo, que acho que ilustra bastante o potencial dessa técnica, em especial quando ela é aplicada para Big Data, para um grande volume de dados. O problema quando nós estamos envolvidos com um grande volume de dados, as técnicas usuais que nós utilizamos, às vezes não permitem ver padrões ou ver propriedades que surgem na complexidade do grande volume de dados envolvido. Então, nesse exemplo que eu vou mostrar, nós utilizamos as redes metabólicas de plantas para verificar se existiam traços evolutivos nessas redes metabólicas. Então, aqui é só para ilustrar um exemplo, qualquer coisa pode ser modelada em redes. Aqui nós estamos usando, então, equações de reações químicas, né? E elas estão sendo representadas, então, quais são os elementos dessa reação que interferem nos outros. Então, essas duas reações acima, elas são representadas por esse grafo. Quando nós pegamos todas as reações de um mapa metabólico, de um ser vivo, de uma planta, no caso, nós chegamos numa estrutura desse porte. Então, como eu estava dizendo, aqui a gente começa a entrar em algo do tipo Big Data. Então, nós temos milhares de nós, milhares de vértices e temos que procurar padrão nesse emaranhado de informação. Então, eu vou mostrar um exemplo de como é feita a análise. Na verdade, nessa análise aqui a gente estava querendo ver quais eram os compostos metabólicos que entraram na planta evolutivamente num tempo posterior. Então, quais são os traços que são mais preservados durante a evolução daquela planta e quais não são? Então, com esse vídeo, a gente está fazendo aqui, reparando as arestas menos importantes, e daí a gente vai conseguir identificar quais são os metabólitos mais importantes do mapa metabólico. Com isso, nós conseguimos, desses diferentes níveis, extrair métricas, e com essas métricas, nós conseguimos fazer um mapa filogenético, e esse mapa ele fica bem próximo da árvore filogenética obtida por DNA, mostrando que as redes metabólicas têm tem uma informação relevante, uma importante informação evolutiva. E ela pode ser utilizada em biologia, por exemplo, como uma segunda via de análise evolutiva. O que é interessante desse resultado é que
ele foi uma descoberta, foi algo recente, e se nós observarmos, se nós não estivéssemos observando essas reações metabólicas com redes e com as tecnologias computacionais que nós temos hoje disponíveis, nós não conseguiríamos ter essa informação de que existe informação evolutiva nas redes metabólicas. Tá, então, aqui é um exemplo, foi mais para ilustrar como esse tipo de ferramenta pode ser útil quando a gente tem um grande volume de dados envolvidos e muitas vezes nós queremos ver diferentes resoluções. Bom, como que funciona no caso? A gente viu então um exemplo de como fazer uma modelagem de reações químicas, como que a gente faz para modelar pessoas? Bom, redes e modelando redes sociais, né, modelagem de redes sociais, pessoas, interação entre pessoas, acho que a aplicação mais popular das redes complexas e dos grafos, né? Então, isso é muito utilizado em redes como Facebook, etc. E tem o próprio trabalho do Watts e do Strogatz, do Pequeno Mundo, que disse que todo mundo está conectado, todo mundo conhece alguém em 6 graus de liberdade, ou seja, se a gente contar 6 pessoas, todo o planeta está interconectado. Então, esse trabalho ficou bastante popular, e o que a gente vai utilizar em epidemias é algo parecido com essa modelagem. Então, no nosso caso, os indivíduos são os vértices, então, e as arestas, agora, ao invés de relações de conheço ou não conheço, elas vão ser relações com possibilidade de contágio. Então, por exemplo, existe alguma relação social em que trabalho, escola, residência, seja qual for essa relação, se ela tiver contato físico, ou proximidade, ou possibilidades de contágio, ela vai ficar presente no modelo. Assim como uma coisa muito importante também desse modelo é que ele permite que cada nó possua um metadado, ou seja, cada nó vão ter características. Nessas características a gente pode colocar a idade do indivíduo, sexo e comorbidades, né? Se o indivíduo tem algum quadro de doença ou não, ou seja, a gente consegue, nesse modelo, chegar num nível de detalhamento, vendo até quais são estratégias, etc., e como que vai desenvolver uma sociedade que tem um número maior ou menor de pessoas com diferentes características. Bom, uma outra característica importante dessa modelagem é que cada tipo de relação, cada tipo de possibilidade de contágio diferente, ela vai possuir uma aresta diferente. Então, nesse caso, o ComplexVid ele modela a rede por camadas, e cada uma dessas camadas ela vai representar uma dessas classes de relação social que apresenta a possibilidade de contágio. Tá? E cada uma dessas classes ela vai ter uma probabilidade de contágio distinta. É claro, cada tipo de situação que o indivíduo exerce na sociedade, hoje em dia, ele vai ter uma probabilidade maior ou menor de contágio, e isso o modelo tenta representar. E o que é interessante também é que essas camadas elas podem ser adicionadas ou removidas, e isso é uma coisa bastante interessante, porque isso vai permitir verificar quais as estratégias podem ser de contenção, no caso, podem ser mais adequadas ou não para o controle da epidemia. Então, aqui eu tenho um exemplo de como que seria essa modelagem. Então, aqui a gente tem um exemplo simples, algumas pessoas, tá? Vou mostrar um exemplo geral. Então, por exemplo, aqui a gente está mostrando a camada das residências. Então, nessa camada das residências, é lógico que tem uma probabilidade maior de contágio. Uma segunda camada que a gente está adicionando aqui são escolas. Então, no caso da camada de escolas, dentro dessas duas residências teriam crianças em idade escolar. Elas pertencem à mesma escola, e aqui a gente está colocando um funcionário, um professor, alguém que tá trabalhando também com essas crianças. Uma outra
rede que uma outra camada que a gente pode colocar, que a gente está colocando nesse exemplo, é o trabalho, então representado por verde, e aqui nós estamos mostrando a evolução da epidemia. Vamos supor que esse indivíduo, representado por amarelo, entrou em contato com o COVID-SARS-2. Então, ele foi infectado pelo COVID-SARS-2 e aqui o modelo vai permitir essa evolução como se fosse agentes. Tá? Então, ao invés de agora usar equações diferenciais, a gente vai estar utilizando as relações dos nós na rede determinadas pelas probabilidades das arestas. Então, evoluindo nessa situação, aqui o COVID-SARS-2 foi para a escola e um dos membros daquela residência desenvolveu Covid. De novo, aqui a outra residência também entrou em contato com o COVID-SARS-2, foi infectada, e aqui a gente está vendo, então, mais um membro ficou, mais uma outra pessoa ficou com Covid, deixou de ser assintomático. Daí, em verde, ela está representando os indivíduos que já passaram a quarentena e já se recuperaram da doença, e quando nós temos algum falecimento, esse nó vai ser removido. Então, esse indivíduo ele vai ser removido da rede e ele não vai fazer mais parte das iterações. Bom, um problema que nós tivemos e o grande desafio do ComplexVid são os dados. Então, o que nós procuramos era verificar o maior número de estatísticas possíveis para alimentar o sistema. Na verdade, nós não conseguimos encontrar o número de estatística que nós pensamos que nós teríamos quando esse modelo foi proposto originalmente. Como eu estava dizendo, o modelo permite um nível de detalhamento bastante rico. Pode ser até feito indivíduo por indivíduo. Então, nós pegamos os dados que nós conseguimos obter por sociedades de saúde, por estatísticas do IBGE e assim por diante. E com isso nós criamos um modelo mais simplificado, não conseguimos colocar os detalhes que nós queríamos. E nesse modelo, o que nós vimos? A distribuição de idade, a distribuição de pessoas em residências no Brasil, né, quais são os tamanhos das residências, e nós tentamos verificar também quais são as probabilidades de cada uma dessas arestas, de cada uma dessas camadas. Então, aqui tem um exemplo do modelo já criando uma rede com 100 habitantes. Nessa rede tem só as residências. Agora, aqui nós estamos adicionando a escola, então é a mesma rede, só que foram deslocados para o centro da rede as residências que tivessem crianças ou jovens em idade escolar. Aqui nós adicionamos o transporte público. Observem que essa rede ela vai ficando cada vez mais e mais complexa e conectada. O emprego e o trabalho, atividades religiosas e, por fim, as atividades, o contágio aleatório, que é o contágio que ocorre indo ao supermercado, tocando numa maçaneta ou numa superfície, ou em alguma gotícula na rua durante o caminhar, alguma conexão que não fizesse parte de um grupo específico, e por isso nós estamos chamando de camada aleatória. Aqui a mesma modelagem, só para mostrar como que ela fica com 1000 habitantes. O que nós observamos esse modelo ele pode ter um tamanho, ele pode teoricamente ter o tamanho de uma população, eu vou falar sobre isso mais adiante, mas a gente limitou aqui para apresentar o modelo em 1000, porque a partir daí fica difícil de visualizar o que está acontecendo. Até por 1000 vocês vão verificar que já começa a ficar um pouco mais complicado a visualização da rede. Então, aqui são as escolas, o transporte público, o emprego e trabalho, as atividades religiosas
e, por fim, o contágio aleatório envolvendo toda, nesse caso, toda a população está interconectada. Bom, como eu estava falando, então, do tamanho desse modelo, o que é bastante interessante, hoje nós temos poder computacional para trabalhar com redes enormes, então nós poderíamos modelar a população de uma cidade, a população de um bairro, a população de uma região e até mesmo a população de um país. Hoje nós teríamos máquinas para isso, o que torna o modelo mais, o que torna o modelo mais atrativo, o que vai permitir não só uma análise mais realista do que está acontecendo com a epidemia, mas também o estudo de vários fenômenos bastante interessantes do ponto de vista científico que podem surgir nessa modelagem. Bom, quanto ao modelo SR do ComplexVid, ele é baseado em autômatos, então ele é discreto, nós não utilizamos as equações diferenciais, tá? Elas inspiram o modelo, mas nós não utilizamos mais aquelas equações diferenciais, o modelo é discreto. Cada vértice ele vai apresentar 3 grupos de estágio, como o SR, tá? A iteração do sistema é realizada dia a dia, então cada iteração ela representa um novo dia. O S ele vai mudar, então a pessoa susceptível vai mudar para infectado por meio das conexões e das probabilidades. Se ela estiver conectada com um indivíduo e tiver uma probabilidade e a simulação atingir essa probabilidade, o indivíduo vai ser contaminado. Bom, e o estado IA, que é uma coisa bastante importante, ele apresenta 4 modalidades. O infectado ele pode ser assintomático, moderado, severo e crítico. Até porque o ComplexVid ele foi modelado tendo em foco o COVID. Então, a gente tentou fazer essa modelagem ser específica para o COVID. Tá? E como eu já falei, no caso de óbitos, o indivíduo, se ele convergir para óbito, ele vai ser removido para a rede, vai ser removido da rede, e se ele convergir para recuperado, ele volta a ser um nó verde e não tem reincidência. No caso, a gente está seguindo o modelo SR, ele não vai ser contagiado e nem vai propagar mais a epidemia. Então, um resumo aqui do modelo SR, eu estou mostrando então como esse indivíduo central, que é o S, ele pode passar para um I. Então, aqui a gente está mostrando o S conectado com vários outros indivíduos por diferentes camadas. Tá? Então, vamos supor que na camada de trabalho um indivíduo foi contagiado. Bom, esse indivíduo ele não vai passar necessariamente, ele não vai contagiar necessariamente o nosso objeto de estudo, porque a probabilidade pode ser baixa, ele pode estar com uma probabilidade baixa. Mas, o que aconteceria se nós tivermos, por exemplo, vários indivíduos da rede contagiados? Muito provavelmente o indivíduo central ele vai ser contagiado, porque aí vai ter uma somatória, a gente vai ter diversas probabilidades e fatalmente ele vai ser contagiado. Então, nesse caso, ele está passando também, ele está passando do estágio S para I. Bom, e quando o indivíduo ele passa do S para I, então nós temos 4 estágios. Nós temos ele pode ser IA, que é o indivíduo assintomático. No caso do indivíduo assintomático, ele não evolui de estágio, ele vai direto do assintomático para o recuperado. O outro estágio que ele pode ser é o moderado. Moderado também é o único tipo de evolução que ele pode ter, é recuperado. Mas ele pode ter uma infecção, ele pode ser infectado do tipo severo, que nesse caso ele vai precisar ser hospitalizado e ele pode convergir tanto para recuperado quanto para óbito, ou crítico, em que ele vai entrar numa situação que vai precisar de UTI, etc. E também ele vai evoluir tanto para recuperado quanto para óbito.
Aqui nós temos um diagrama que mostra como que nós utilizamos os dias e como que nós utilizamos esses modelos do IA e MSC. Então, baseado na literatura em especial da época, né, a gente está falando isso de 16 de maio, nós não acompanhamos se esses dados mudaram ou não, essas porcentagens, né? Mas a gente tem, então, 30% da população assintomática e os assintomáticos eles têm 0% de mortes. Moderado, 55% da população, a gente está considerando também um modelo, um modelo resumido, vamos dizer assim, em que o moderado ele também vai evoluir para 0% de mortes. E a gente pode ter 10% do contágio como severo e 5% do contágio como crítico. No caso do severo, a gente está considerando 15% de mortes e no crítico 50% de mortes. Embaixo desse diagrama, nós vemos os dias que a pessoa leva para se recuperar e que a pessoa se mantém contaminando, como sendo um infectado que está proliferando o SARS-CoV-2 na rede. Bom, aqui nós temos um diagrama que mostra como foram calculadas as probabilidades de cada aresta. Tá? Então, nós temos ali o número de dias, na verdade, o número de horas por semana, que está dividindo essa equação. Beta é um beta que é o parâmetro que vem lá da equação diferencial do SR. Nós temos, então, as diferentes atividades, trabalho, casa, residências, né, transporte, escola, religião e os aleatórios, e foi tentado criar um grupo, uma estimativa de probabilidades, considerando o período, o tempo que cada pessoa leva quando está numa determinada camada. Tá? É claro que vamos pensar em, por exemplo, transporte público. No caso do transporte público, embora o tempo é baixo, a proximidade dentro de um transporte público e as chances de contágio são bem maiores do que se nós considerarmos outra situação, por exemplo, trabalho com distanciamento social, etc. Tá? Mesma coisa a situação de escola. Nós consideramos aqui uma probabilidade, mas talvez essa probabilidade seja maior, em especial levando em conta que nós estamos lidando com crianças, né? E como as crianças vão realizar distanciamento social e etc. Bom, e aqui, se nós formos passar o nosso modelo de uma forma mais formal, né, o Complexo Video ele pode ser visto como um celular autômata. Um celular autômata expresso por essa tupla, em que tal vai ser uma tesselação heterogênea, no nosso caso, a rede, tá? E no nosso caso, essa tesselação ela é adimensional, porque o grafo ele não vai ter dimensão, e a malha ela vai ser ponderada, ela vai ser heterogênea porque ela vai ser ponderada pelas probabilidades de contágio dessas relações sociais. Então, todas as probabilidades de contágios, etc., elas vão entrar na configuração da tesselação. Bom, nós temos S, que vai ser o conjunto de estados do autômato, então cada vértice vai poder pertencer a um desses 7 estados. S0 vai ser o conjunto de estados iniciais das células, né? Então, quais vão ser os primeiros elementos a serem contagiados. Como eu estava falando, considerando o estudo de sistemas complexos, isso é bastante interessante, vão surgir fenômenos bem interessantes e pertinentes, porque dependendo do grau e dependendo da posição dentro dessa rede do nó inicial, o desenvolvimento da epidemia pode ser
muito diferente, ela pode seguir evoluções bem diferentes, dependendo do S0. Então, no nosso estudo, que eu vou mostrar daqui a pouco, nós utilizamos como S0 elementos pertencendo a um grau médio, ou seja, nós não utilizamos nem hubs e nem elementos isolados da rede, de forma a pegar o indivíduo mais mediano possível para iniciar a epidemia, e nós iniciamos com uma única pessoa contagiada. N é o número de vizinhos, conectados de cada vértice, e φ vai ser a função de transição. E, no caso, essa função de transição ela vai ser dada pela probabilidade, pela soma das probabilidades de contágio, na verdade, e ela vai utilizar o modelo SR para fazer essa evolução de estados, como nós vimos. Então, S passa para I, I tem uma probabilidade de ser um desses 4 tipos de I. Depois, o indivíduo passando de I, ele pode passar para R ou para D. Bom, e uma coisa importante é a função φ, ela também ela pode ser adicionada elementos como idade, sexo e comorbidades. Então, esse modelo ele permite a gente entrar em nível de detalhamento, como, olha, o indivíduo que foi contaminado agora, a probabilidade de ele convergir de S para IA, IM, S ou IC, ou mesmo ser contagiado, ela pode depender de propriedades específicas de um único indivíduo. Bom, e aqui eu vou mostrar, então, alguns estudos que nós fizemos do complexo, utilizando o complexo VID no Brasil. Então, uma coisa que é importante falar é que essa análise de dados ela foi feita em 16 de maio. Então, o que eu estou apresentando aqui, ele faz, de certa forma, um teste de fogo com o modelo, para verificar se o modelo é efetivo ou não, mas, ao mesmo tempo que nós fazemos esse teste de fogo, é muito importante lembrar que esse modelo ele está utilizando uma realidade de dados diferente da que nós temos hoje. Até 16 de maio, a porcentagem de pessoas que fizeram análise para ver se estavam com SARS-CoV-2 ou não, foi muito menor, subnotificações foram maiores e assim por diante. Então, o modelo, os parâmetros eles foram ajustados com a curva até o 16 de maio. Uma coisa que ainda é importante observar aqui é o seguinte, como nós fizemos para validar esse modelo? Foram coletados os dados, foram feitas tentativas de ajuste das curvas, mas sempre foram utilizados nos ajustes a simulação dessa população virtual na rede. Então, todas as nossas análises e simulações de como estava a evolução da epidemia foi feito do primeiro dia até o dia 16 de maio, tentando ajustar isso com os dados que nós tínhamos na época. Então, vamos lá, aqui é só um exemplo para mostrar a sensibilidade do modelo ao parâmetro beta, tá? Eu acho que aqui não vou parar muito nesse gráfico, é só importante observar que o beta que nós utilizamos foi o 0,3, foi o que ficou mais próximo aos dados reais. Aqui, então, está mostrando o modelo com beta igual a 0,3, que é essa linha vermelha. Então, ele sendo ajustado para o número de casos à esquerda e para o número de mortes à direita, nós tentamos equiparar aos dados fornecidos pela Johns Hopkins, pela Associação Mundial de Saúde, a OMS e assim por diante. Então, com base no que estava acontecendo, a gente tentou ajustar o modelo de forma que o modelo conseguisse seguir os passos da epidemia com base nesses dados. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente... Deixa eu te interromper um instante. Não, Benilton.
Tem duas perguntinhas, na verdade. A primeira é acerca de origem de dados, se esses dados são simulados ou foram obtidos de algum lugar. E aí a pessoa dá o exemplo de dados de escola, igreja. Essa seria a primeira Certo, pergunta. certo. Eu deixo você responder essa e eu passo a outra. Perfeito. Como nós, na verdade, nós tentamos utilizar os dados que estavam disponíveis em IBGE. Então, o que nós utilizamos? Quais são as porcentagens de crianças, de pessoas entre determinada faixa etária na população? Nós assumimos que essa pessoa nessa faixa etária que está em idade escolar estariam em escolas. Então, nisso, nós determinamos a probabilidade de escola, a porcentagem da população que estavam presentes em escola. E no caso das escolas, nós atribuímos um valor, isso foi muito difícil, foi, no caso, o valor de 30 alunos por classe. Vão ter muitas situações que o número é menor e vão ter muitas situações que o número é maior. Nós estamos considerando também, nas escolas não tem diferenciação nem de universidade ou de infância, né? Todos estão nessa mesma camada social. E, como eu disse, o grande problema de tornar essa modelagem mais efetiva são os dados. Então, se nós conseguíssemos, por exemplo, a gente poderia ter uma análise mais realista se nós tivéssemos, por exemplo, uma cidade, uma região em que tivesse os dados completos, de qual a média das classes, quantas crianças tem de fato nas escolas, etc. E mais do que isso, embora no nosso modelo nós estamos usando uma redução, e considerando a população brasileira inteira, esse modelo ele poderia, claro, isso seria uma tarefa árdua, mas ele poderia modelar cada escola, cada criança e cada elemento de um país ou de uma cidade. Perfeito. A segunda pergunta... Desculpa, a mesma coisa para a religião. Para a religião, nós vimos alguns estudos que mostravam qual a porcentagem brasileira em diferentes tipos de religião e mais ou menos, quantas pessoas frequentavam por semana. São estatísticas, são aproximações, eu diria até aproximações que dizem, não retratam exatamente o que acontece, mas elas se aproximam. Perfeito. E aí a pergunta do Felipe é com respeito à função de transição, se ela tem relação com a matriz de transição e cadeias de Markov e como foi definidas lá no passo inicial. A função de transição, na verdade, deixa eu voltar aqui. A função de transição, na verdade, a gente está só contabilizando a probabilidade. Ela é bem simples, ela é só a probabilidade ela é só a probabilidade das arestas, e daí para cada aresta a gente faz um sorteio, tá? A gente nem fez propagação de probabilidade do jeito correto, a gente está fazendo simulação de fato. Então, nós não utilizamos cadeias de Markov, nós utilizamos mesmo um modelo do tipo realizar um sorteio com um gerador de números pseudo-aleatórios, e esse sorteio vai ser determinada a contaminação ou não, baseada na probabilidade para cada uma das arestas. Perfeito, obrigado. Não sei se isso responde a pergunta. Essa função de transição, ela pode ser mais sofisticada, mas o problema é que ela vai impactar também o tempo computacional. E a nossa ideia era fazer esse modelo inspirado mesmo em autômato celular, e em autômato celular, em geral, nós colocamos as regras o mais simples possível. Na verdade, é o conjunto da rede, a interconexão da rede, que vai fazer com que surjam os fenômenos complexos dentro do modelo de celular autômato.
Então, com base nesse modelo de celular autômato, a gente tentou simplificar a função φ o máximo que possível, mas essa função φ ela não precisa necessariamente ser simples. Ela pode ser qualquer função. Ela pode ser algo mais sofisticado e ela pode, como eu disse, levar em conta também detalhes de cada indivíduo. O que seria eu acho que o mais interessante para ver surgirem fenômenos peculiares a essa epidemia mesmo seria se nós conseguíssemos colocar para cada nó propriedades intrínsecas do indivíduo. Por exemplo, a ficha de saúde, se é tabagista, se não é, se tem algum, sei lá, se obesidade, acabou de sair hoje na FAPESP uma pesquisa relacionada à obesidade, né? Então talvez até a relação peso-altura, né? Então quanto mais dados fossem colocados aqui, desde que tenham modelos que reforcem esses dados, ele pode ser adicionado, mas também o que é bacana desse modelo é que ele é teórico, então a gente poderia, embora a gente fez uma sociedade tentando ficar próxima da sociedade brasileira, a gente poderia simular qualquer coisa. Qualquer sociedade, qualquer região específica. Por exemplo, vamos supor que tivesse um bairro ou uma região da cidade em que a característica daquela região é possuir vários asilos e várias residências de idosos. Com certeza, a modelagem daquela região ela tem que ser diferente. E por isso essas características de indivíduos elas são muito relevantes. A mesma coisa no caso de crianças, né? Eu acho que são os dois elementos mais frágeis aí os idosos e as crianças nessa equação. Ótimo. Para deixar você continuar, desculpa a intervenção, Pô, não, o professor Josemar questiona de como foi a obtenção do parâmetro beta. O parâmetro beta, ele foi só... Opa, eu não vou conseguir voltar o slide, mas ele foi só um fit para ajustar a curva com essas probabilidades no... Opa, não vou conseguir voltar mesmo. Foi só um fit para ajustar essas curvas de probabilidade nas curvas da OMS, nos dados oficiais. Então, por exemplo, a gente pegou as curvas dos dados oficiais e nós rodamos várias vezes esse autômato na rede. Daí o que nós verificamos era quais as características, quais os parâmetros da rede que se aproximavam, que faziam um melhor fit ao número de casos e ao número de óbitos apresentados pela OMS e pela mídia em geral, né, os dados oficiais. Então, o único critério para o beta foi o ajuste, o fit das curvas para que a simulação se aproximasse ao real. Então, o que nós fizemos aí foi, uma vez que o ajuste estava correto e o modelo estava seguindo o mesmo comportamento do início da quarentena até o dia 16 de maio, bom, eu acho... Tem mais alguma pergunta, Denilton? Que senão eu já ia falar o que eu vou apresentar no próximo slide. Não, acho que você pode continuar. Mas, por favor, se tiver alguma pergunta, claro, me interrompa, por favor, que vai ser um prazer responder. Bom, olha lá, eu estava procurando para trás e, na verdade, estava procurando no passado e estava no futuro do meu slide, olha lá. A resposta daquela pergunta o beta foi só para ajustar essas curvas. Então, o beta foi localizado para realizar o melhor ajuste para as curvas de contágio e mortes, né? Desde o primeiro dia até o dia 80 da epidemia. E aqui, então, o gráfico mostrando. Então, uma vez que o nosso modelo ficou ajustado, ele ficou representando de forma fiel
o número de casos e o número de óbitos no Brasil. Claro, nós fizemos uma simplificação do Brasil. Nós não seria o mais interessante seria que fosse colocado 200 milhões de vértices e fossem representadas todas as cidades, todas as condições geográficas, etc. Mas a gente tem que utilizar um modelo reducionista e a gente tem que simplificar isso. Então a gente reduziu para um número mais obedecendo à estatística do país. E uma vez que esse modelo ele estava ajustado, quando a gente reproduzia a epidemia nele, ele se adequava ao número de contágio e ao número de óbitos, nós fizemos aqui uma análise para verificar o que poderia acontecer quando as estratégias são alteradas. Então, o que nós colocamos no sistema? Se manter a estratégia, a quarentena, da forma como estava lá no dia 16 de maio, seria essa curva azul. Então, no caso da curva azul, a epidemia seria bem prolongada. Ela ia demorar mais tempo, ela ia atingir o pico de uma forma branda, mas ela ia decrescer também, ia diminuir a epidemia de uma forma branda, que parece que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Por outro lado, se tivesse uma volta ao trabalho, a gente seria a curva laranja. Se a gente observar bem, nós não fizemos essa modelagem no dia 16 de maio, mas a gente pode ver que, na verdade, teve um retorno de trabalho, teve um relaxamento na quarentena que nós tínhamos em 16 de maio. Então, o nosso modelo, se a gente fosse ver uma curva aqui, a opção que a gente tem na nossa sociedade é algo entre o azul e o laranja. Então, ela tem um pico talvez um pouco maior e nós não sabemos talvez ela continue. Bom, nós vimos que isso aconteceu, né? Ela fica talvez com essa curva maior, né? O tamanho desse platô ele vai ser maior até ter o decréscimo da pandemia. Bom, e nós vimos também o que aconteceria se tivesse o fim da quarentena, se tivesse relaxamento total, né, que seria a curva vermelha, e daí isso possibilitou haver, então, por exemplo, a ideia original desse modelo é fornecer para a saúde pública informações e um modelo para definir qual seria a estratégia mais adequada. Então, a gente observa que tem vários elementos que a gente tem que ponderar. No caso do verde, eu acho que eu esqueci de falar, daí seria o lockdown, seria uma quarentena extremamente rígida. O que a gente vê que aconteceria, segundo o modelo, numa quarentena rígida, é que seria o melhor dos casos em que a curva teria um menor pico, teria um menor número de pessoas e também a volta ao quase normal, né, a volta ao relaxamento seria mais rápida, uma vez em que a onda da epidemia passaria de uma forma mais rápida, segundo o modelo. O mesmo ocorre no gráfico da esquerda, é o número de casos, e no gráfico da direita é o número de mortes. O mesmo ocorre no caso do número de mortes, né? Então, aqui a gente estaria, no caso do lockdown total, a gente estaria podendo retornar aí ou podendo relaxar, né, algo em torno de final de julho, começo de agosto, e se mantesse a quarentena, isso vai se estender aí até meados de outubro. E como na verdade o que está acontecendo não é nenhum desses modelos que nós estudamos, né, é algo híbrido, o modelo também não tem condições de responder ao fato isso. Por outro lado, para estratégias, né, também é uma coisa que é importante observar, também acontece um fenômeno que é o seguinte: se tiver um relaxamento total, segundo o modelo, nós temos um número de fatalidade muito maior, mas também nós temos uma recuperação não tão boa quanto o lockdown total, mas nós temos uma recuperação mais rápida do que quando a gente tem
o tipo de quarentena que nós estamos utilizando. Mas, é claro, retorno rápido a preço de fatalidades, né? Aqui, como nós estamos vendo, de vidas humanas. Então, aqui é simplesmente um modelo matemático para observar estratégias e ver quais as estratégias são mais adequadas. Bom, e por fim, o que eu queria mostrar era comparando, então, a análise que nós fizemos com os dados reais. Então, eu coloquei esses dados aqui, acho que foi de segunda-feira, de como estava a situação da epidemia no Brasil. Então, à esquerda tem o número de casos. Olha, uma coisa que é bastante interessante o modelo ele erra bastante no número de casos. O que nós achamos da razão em que nós não conseguimos ter algo assim mais próximo, por exemplo, o nosso pico para manter a quarentena, ele é de 10 mil pessoas. Nós obtivemos 70 mil de pico, né? Vamos pegar a média disso, vamos chamar 50 mil de pico. 50K de pico, né? No nosso caso, o pico aí foi uma média aí de 10 mil para manter a quarentena, e a volta ao trabalho, que é o que nós tivemos, foram 30 mil. O nosso pico, ainda assim, ele está aquém do que aconteceu na verdade. Entretanto, como eu estava falando, até 16 de maio, o modelo ele estava sendo baseado em outra realidade. O número de testes e o número de pessoas analisadas ele era muito menor do que está acontecendo hoje. Então, isso é uma razão que explica por que o nosso modelo não conseguiu acompanhar a realidade. Né? Porque até 16 de maio nós tínhamos uma quantidade de testes que estavam sendo feitos na população. A porcentagem da população testada era muito menor. De maio até aqui aumentou muito o número de testes. Então, nós tentamos modelar o futuro considerando que o número de testes fosse bastante restrito. Por outro lado, o modelo consegue acertar de uma forma mais efetiva no número de mortes. Observa o pico aqui, vamos chamar esse pico entre 1.600, 1.400, 1.450, a gente tem o pico para manter, o pico de mortes para manter a quarentena em torno aí também dos seus 1.800. Então, embora o pico aumentou um pouco, a nossa curva ela é um pouco mais curta. Né? Uma curva é mais curta e dois também a gente está falando, a gente não tem o modelo exato. O modelo exato do que aconteceu foi duas situações, eu vejo. Primeiro, um híbrido entre um pouco de relaxamento, que é a volta ao trabalho, e como manter o isolamento atual, mas, por outro lado, tem um grande diferencial, que é o uso de máscaras e uma conscientização maior da população, com distanciamento social e etc. Então, esses fatores também, eles mudaram o desenvolvimento dessa epidemia, e isso também não foi previsto, né, no dia 16 de maio, quando nós fizemos essa análise. Mas então, a curva de mortes, o pico está mais ou menos próximo do que nós tínhamos previsto. A gente está prevendo aí o número de mortes começando o decaimento aí em junho, na verdade tem um mês aí basicamente de diferença de erro, né? Mas desculpa, aqui antes de eu mostrar os dados globais. E aqui a gente está mostrando a quantidade de leitos que era necessário se nós não fizéssemos o achatamento da curva, né? O que seria já foram feitos diversos estudos sobre isso, seria um problema crítico. E aqui nós já prevíamos no modelo em que o número de casos em 16 de maio era subnotificado. Então, olha só que interessante. Se nós observarmos os dados
desse modelo aqui, onde nós consideramos só os dados oficiais, e nós considerarmos agora o que a gente está falando de não diagnosticado, ou seja, pessoas que tiveram, foram contagiadas com o SARS-CoV-2, e não realizaram nenhum tipo de teste. Quando nós somamos essas duas curvas, eles atingem aí algo em torno de 5 milhões para o estágio atual, que é próxima do número de casos que nós temos hoje. Então, para o modelo, usando os dados oficiais, como a gente tem aqui, o número de casos teve um erro forte. Mas quando a gente leva esse outro gráfico que está lá no paper de 16 de maio, em que nós falamos assim, ó, nós estimamos que o número de casos não diagnosticados é esse. Então, ele já se aproxima aos 4 milhões de infectados, que é algo próximo do que a gente tem hoje, mantendo o isolamento, e se fosse sem nenhum tipo de isolamento, ele estaria um número maior. Aqui a gente estimava algo em torno de 6 milhões. Também, aparentemente, esses dados estão também subestimados. Perfeito. Demi, tem uma pergunta do Josemar, do professor Josemar, se é possível avaliar imunidade de rebanho e também um número básico de reprodução, aquele R0 ou RT, dependendo da fonte aí de bibliografia. Sim, nós não testamos nada referente à imunidade de rebanho, mas a imunidade de rebanho poderia ser modelada. Isso seria um estudo futuro, algo bastante interessante de estudar como essa imunidade de rebanho vai se comportar e também quais os grupos que não seriam contaminados. Por exemplo, sobre diferentes circunstâncias, quais os tipos de grupos que não entrariam em contágio com o vírus. Então, essas são perguntas mais teóricas, claro, mas são perguntas bastante interessantes para se estudar a epidemia. E que talvez, eu acho que tem vários fenômenos complexos que vão surgir aí, em especial na resposta de como se desenrola, quais as pessoas que não vão ser contagiadas, porque isso pode trazer algumas respostas, aí, pelo menos para nós termos um conhecimento maior de epidemias para futuras incidências que fatalmente vão acontecer. Mas nós não consideramos o número do rebanho e nem o R. Nós consideramos a mesma taxa. Essa taxa ela poderia ser alterada. A gente poderia facilmente adicionar no sistema alguma coisa, um item que todas as probabilidades, por exemplo, elas aumentam em função de alguma mutação do vírus que aconteceu no decorrer da epidemia. Isso poderia ser feito, Josemar, mas nós não fizemos. Nós usamos, na verdade, algo bem simples. Perfeito. Obrigado. Opa, eu que agradeço. E por fim, aqui mostrando então aqueles números e os números que nós temos. Então, os 3 modelos considerando os casos não diagnosticados, que é o caso que no caso é a parte mais frágil desse estudo. Então, ele diz aí que nós chegaríamos a 3,8 milhões de casos mantendo o isolamento, nós chegaríamos em 5,1 milhões aí com o final do isolamento. De novo, aqui, nesse caso, é um chute, porque é muito difícil você estimar qual é a porcentagem não diagnosticada. Isso aí nós pegamos na literatura alguns trabalhos em que tinha pessoas que tinham uma conjectura. Nós acreditamos que o número de pessoas contagiadas é da ordem de X% maior do que o que está sendo diagnosticado. Mas, então, foi esse número de não diagnosticados é um chute, mas é um chute
baseado em outros estudos da literatura, e, por fim, na ordem de 2 milhões se tivesse lockdown. Então, para finalizar, né, quais foram os acertos do Complexvid? Então, ele não teve um acerto tão preciso dos casos, do número de casos, né, mas como eu já falei bastante sobre isso, né, então ele estava prevendo 3,8 milhões até o final do ano, mantendo isolamento, e 5,1 até o final do ano, se relaxar o isolamento. Pela curva que nós temos hoje em dia, infelizmente, devemos passar dos 5 milhões até o final do ano, né? Tem uma probabilidade muito alta para isso. Bom, e das mortes, o sistema, uma vez que morte é um dado que é mais, talvez é mais realístico, né? Você tem, não tem a situação do subnotificado, embora nós vimos algumas situações que isso ocorre também, o modelo ele está bem próximo do que vai acontecer. Então, o modelo acertou, previu, infelizmente, bem, né? Eu digo infelizmente porque eu gostaria muito, seria muito bom para nós que o modelo tivesse errado e o número de mortes fosse menor. Quando nós colocamos esse número de mortes lá em 16 de maio, nós mesmos ficamos assustados, assim, falando, puxa, é uma notícia muito ruim, né? Então, quando eu digo, infelizmente, o sistema estava certo, eu gostaria muito que tivesse errado e que esse número fosse muito menor. Bom, mas o sistema, atualmente nós estamos em 121 mil, e o sistema estava prevendo, até o final do ano, 150 mil mantendo o isolamento e 215 mil relaxando o isolamento. Aparentemente, mesmo em mortes, aparentemente o sistema também foi um pouco otimista. A curva também indica que talvez vai superar o manter o isolamento. Bom, e daí, só para finalizar, né? Essas projeções elas foram realizadas em 16 de maio. Então, o que é interessante, eu acho, desse artigo, até da sua publicação tardia, é que a gente fez uma prova de fogo. Assim, será que esse modelo funciona mesmo? Quão efetivo ele foi? Então, o fato de, com um número bem restrito de dados, nós chegarmos próximos à realidade, ela indica um potencial desse tipo de modelagem, né? Então, eu imagino que se nós tivéssemos numa situação em que existem dados muito mais ricos e mais precisos, esse tipo de modelo poderia trazer informações mais precisas ainda e poderia também trazer estratégias muito melhores, de quais seriam formas muito melhores de encontrar as melhores estratégias para a contenção da doença. Então, um problema que a gente tem aí, embora nós tivemos uma taxa de acerto alta, o grande problema, né, que eu acho que todos estão passando por isso, todas as pessoas que trabalham com modelagem, é a carência de dados, né? Tudo bem, também, por outro lado, nós estamos tentando fazer análise no meio da epidemia, né? Então, também esse tipo de coisa é normal, é normal acontecer. Em alguns países menos, em alguns países mais, né? Tem alguns países que a riqueza de dados está muito... tem mais detalhes, tem outros que têm menos, mas o que nós temos é isso, e o modelo utilizou o que estava à nossa disposição. Bom, então nós vemos aí que outra conclusão do Complexvid é que esse modelo, então, uma coisa que é importante comentar, o nosso modelo ele não a inovação dele, ele é um modelo simples,
Teve muitas outras pessoas já trabalharam com redes complexas em epidemias, celular autômato em epidemias, variações do SR. Eu acho que a contribuição que esse modelo traz é essa proposta de trabalhar com camadas. Trabalhar com camadas e dois, ousar do aspecto computacional. Ou seja, um modelo que propõe, se for o caso, colocar a ficha clínica de toda uma população no modelo e verificar como isso pode influenciar ou não. Então, esse ousar abusar dos dados, uma vez que nós temos uma computação muito forte hoje em 2020, né, que nos permite isso, e também o modelo de camadas. Eu acho que essas são as principais contribuições que esse trabalho está fazendo, além de que também ele foi desenvolvido especificamente para o COVID, né, com o COVID em mente, vendo os problemas que a nossa sociedade teria que enfrentar nessa pandemia e possíveis estratégias de contenção que poderiam ser propostas. Então, essa ferramenta, então, do ponto de vista de epidemia, eu acho que ela é uma ferramenta que pode ser, que é bastante útil para definir estratégias de saúde pública e para ser utilizado para a saúde pública em geral. Bom, do ponto de vista de contribuições científicas do Complexo VID, eu já falei, né, eu acho que a principal contribuição é ele utilizar dados reais. Então a gente pode alimentar esse sistema com um número enorme de dados. Quanto mais dados nós colocarmos para o sistema, vai ser melhor. Ele permite, então, como eu estava falando, até a ficha clínica de cada um dos pacientes. Isso poderia influenciar na função de transição FI. E uma coisa que ele permite também é como essa riqueza de dados pode influenciar no desenvolver de epidemias. Então, por exemplo, até então, todos os nossos modelos de epidemias, nós ficamos restritos ao modelo reducionista. Mas e se nós pudéssemos simular uma cidade real e jogar no sistema? Agora, não pensando em saúde pública, mas pensando em possibilidades científicas, né? Devem surgir vários fenômenos complexos nesse estudo da epidemia que nós talvez desconhecemos hoje, né? Nós estamos vendo aí que com o Big Data, com esse volume enorme de dados, todo dia a literatura apresenta fenômenos novos que nós não conhecemos antes. Então, eu acho que ver epidemia da forma individual e colocando cada indivíduo nela pode trazer aí contribuições científicas interessantes, tanto para controle de epidemias, mas também para o estudo de sistemas complexos, data science e big data. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Ótimo. Muito obrigado. Puxa, eu que agradeço, Benilton. Foi uma honra estar fazendo essa apresentação aqui para a SBE. Desculpa te interromper, eu fico à sua disposição agora para perguntas. Na verdade, é mais uma curiosidade da minha parte. Na verdade, duas. Porque a primeira é que, habitualmente, existe aí uma tendência de buscar avaliar a performance de modelos, estratégias em geral, dando um zoom out, né? Então, deixa eu ver o que acontece com o Brasil, deixa eu ver o que acontece com a América. E eu estava pensando, na verdade, na direção oposta, né? E se ao invés de você tentar esse zoom out, você pensar o seguinte: deixa eu bater aqui na escola que está pensando em voltar para as atividades, eu consigo os dados individualizados com muito mais precisão, e a partir daí
a gente vê o que acontece com o sistema, né? Dentro desses pequenos mundos, na verdade. De repente, essa é uma linha que muita gente vai ter interesse em acompanhar pelos próximos meses, né? Posso fazer um comentário Sim, nessa pergunta, Benilton? Eu acho assim, se nós pensarmos só em escolas, nós não estamos vendo o panorama do Covid como um todo. Então, por exemplo, quando a gente pensa em... O que eu acho interessante é essa visão multiscala. Por exemplo, um problema que uma crítica que nós tivemos é que nós utilizamos a população do Brasil. Mas por que não pensar a população do estado de São Paulo, ou do estado de Goiás, ou de cidades? Né? Então, quando a gente pensa em cidades, isso é algo interessante, mas nós precisamos colocar nessas cidades também os agentes globais. Nessas cidades vão ter visitantes vindo e trazendo mais, provocando mais contágios, etc. Agora, no caso particular de escolas, por exemplo, as escolas, a gente tem o problema do contágio dentro das escolas, mas também nós temos o problema de o que implica para o todo quando as escolas estão abertas. Né? O que a gente vê quando a gente modela isso com rede é que todo mundo está interconectado. Quando a gente pensa numa estratégia, talvez o fato de uma criança ir para a escola, isso pode causar o contágio de uma pessoa que está isolada num asilo. Então, esse é um desafio grande e esse é o bonito, eu acho, de analisar o problema com redes complexas e pensando nesse do Big Data. sim. O que é bacana do Big Data é que a gente consegue nele colocar dados monstruosos e conseguir, dentro desses dados monstruosos, ter uma visão multiscala. Talvez eu devesse refrasear o que eu tentei dizer, porque o meu ponto, eu concordo plenamente contigo, mas o meu ponto era da possibilidade de eu, enquanto usuário, de repente conseguir inserir um amostrador ali na camada da escola e ver, assim, condicional ao todo, o que está acontecendo dentro daquela camada específica, né? Ou qualquer outra camada. Eu coloquei o escola Sim, porque sim, sim, é o hot topic do momento, né? sim. Mas seria isso. Agora, um outro ponto, na verdade, é quando você mostra é, métricas de performance da proposta de vocês e vai falar de óbitos e de casos, vocês têm usado necessariamente os dados tanto da Hopkins quanto da OMS e tudo mais, no sentido de que eles são dados que são indexados pela data de notificação, é isso? Na verdade, olha, nós estamos falando das fontes que nós tínhamos em 16 de maio. Sim. Então, nós fizemos várias modelagens e às vezes a gente fala, não, esses dados têm alguma coisa aqui que não está batendo, a gente, né? Então, nós chegamos a fazer, por exemplo, a subtração global de óbitos dia a dia de 2019, de 2020 e 2019, a gente tentou fazer várias estratégias. Mas assim, nós preferimos utilizar o que tinha de oficial Sim, sim. para embora o grande problema que a gente vê é essa deficiência de dados, é melhor não tentar adivinhar, né? Melhor É, utilizar o dado oficial mesmo. porque o que eu descobri há alguns poucos meses, talvez, é que você pode, se você utilizar aquela base de síndrome respiratória aguda grave do Ministério da Saúde, na verdade, e utilizar os filtros corretos, você consegue acesso aos dados individualizados, né? Então, você consegue, por exemplo, se você estivesse olhando em óbito, você obtém não a data da notificação do óbito, mas a data em que o óbito aconteceu, né? Perfeito. E aí você consegue tirar fora aquele efeito, por exemplo, o efeito dos cartórios e tudo mais. E a Sim. outra coisa que é interessante, de repente, pode enriquecer para vocês, é que você tem um monte de informação individual.
sabe? Sexo, idade, cor da pele, se tinha algum sintoma em particular, que, sabe? Todas essas coisas estão descritas lá. De repente é uma fonte nova de informações para vocês explorarem. Não, perfeito, Benilton. Interessante. Depois Eu você te me passo o passa link. tudo isso. Claro, Perfeito. claro. O Josemar apresenta outra pergunta, que se é possível considerar uma população heterogênea em relação à taxa de infecção. Sim, porque a gente pode definir o contágio, ele é determinado, a probabilidade de contágio é determinada por cada vértice. Então a gente poderia, sim. Poderia, por exemplo, sei lá, adicionar uso de máscaras ou não. Na época, em 16 de maio, nem era a recomendação do OMS, então isso ainda não estava sendo adotado, mas, por exemplo, a gente poderia o modelo permite bastante flexibilidade, né? Então, a vantagem de estar trabalhando dessa forma com grafos, a gente pode fazer várias perguntas. E essa pergunta é bem interessante, porque nós vemos aí que, principalmente profissionais de saúde, né, tem profissões e situações em que a taxa de contágio é bem maior do que outras, né? Perfeito. Odemir, por enquanto a gente não tem mais perguntas e eu começo então a agradecer a sua participação de hoje. Um excelente trabalho, parabéns. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, vou bater na sua porta para aprender a usar agora. Ô, Benilton, seria um grande prazer. Joia. Ficamos à disposição. Quem tiver interesse também, uma coisa, nós quando publicamos na mídia, né, nós disponibilizamos o sistema. Se alguém quiser aplicar isso numa cidade ou em alguma região, alguém vinculado ao governo, alguém vinculado ao Ministério de Saúde ou prefeituras, nós estamos à disposição para fornecer um modelo e auxiliar no que nós pudermos. Ótimo. Odemir, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado a todos pela presença também, assistir a apresentação do Odemir, e um restante, gente, embaralhou tudo, e um excelente fim de semana a todos. Muito obrigado a todos pela participação. Odemir, muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço, foi uma grande honra. Tá certo. Espera só um pouquinho.